Todas as defesas dos 13 réus do processo da Lava Jato que investiga o sítio em Atibaia devem apresentar as alegações finais no Sistema Eletrônico da Justiça Federal do Paraná nesta segunda-feira, 7. As alegações são a última etapa do processo antes da sentença. O prazo para as defesas dos réus encerra às 23h59 desta segunda. O Ministério Público Federal, MPF, já apresentou o documento no dia 11 de dezembro do ano passado. Os procuradores pediram que os réus percam os bens ou valores obtidos através dos crimes, e a reparação dos danos em favor da Petrobras no valor de 155 milhões de reais. Nessa ação, o ex-presidente Lula é acusado de ter recebido propina por meio da reforma da propriedade. Ele nega que seja dono do sítio. Veja quais réus já se manifestaram no processo. Léo Pinheiro, ex-presidente da UAS. Os advogados de Pinheiro reafirmaram que as reformas no sítio feitas pelo UAS foram a pedido e seguindo as determinações de Lula. Os advogados também disseram que o dinheiro foi descontado da conta corrente de propina da empresa com o PT. Os procuradores percam os bens ou valores obtidos através dos crimes, e a reparação dos danos em favor da Petrobras no valor de 155 milhões de reais. Os advogados disseram ainda que Léo Pinheiro está colaborando com a justiça e pediram que sejam aplicados os benefícios dessa colaboração. Roberto Teixeira, advogado Teixeira, é acusado de ter aconselhado ex-executivos da Odebrecht, numa reunião, a firmar um contrato fictício para esconder que Odebrecht fazia obras no sítio. A defesa confirma que houve a reunião, mas afirma que Teixeira fez apenas uma consultoria como advogado e que não há provas de conduta criminosa. Os advogados sustentam que as palavras dos delatores, sozinhas, não servem como prova. A defesa ainda declarou que Teixeira e Lula são amigos, mas que isso não significa que o advogado tenha cometido crimes. E que a força-tarefa da Lava Jato está querendo incriminá-lo por proximidade, como se a amizade já significasse participação em ilicitudes. Emir Diniz Costa Júnior, ex-engenheiros da Odebrecht. A defesa do ex-engenheiros da Odebrecht Emir Diniz Costa Júnior apresentou as alegações pela manhã. Os advogados pediram a absolvição do cliente e afirmaram a relevância dos esclarecimentos prestados pelo denunciado como colaborador e os dados de corroboração apresentados. A efetividade de sua colaboração deve ser avaliada de forma extremamente positiva para a concessão do perdão judicial. Paulo Gordilho, ex-engenheiro da UAS. No documento, a defesa de Gordilho alega que seu cliente é inocente. Segundo os advogados, Paulo Gordilho, que era diretor técnico da UAS, foi designado para o projeto porque era o mais preparado. Eles afirmam também que ele não sabia da origem do dinheiro e apenas cumpriu as ordens dadas por Léo Pinheiro. Nesta ação, Gordilho é acusado de lavagem de dinheiro. As investigações apontam que ele foi ao sítio de Atibaia junto com Lula e Léo Pinheiro e fez um esboço para a reforma da cozinha. Esse esboço foi aprovado por Lula e pela falecida Marisa. José Carlos Bunlai, pecuarista. A defesa de Bunlai nega os crimes a ele imputados e pede a absolvição do pecuarista por falta de provas. Neste processo, Bunlai é acusado de dissimulação e ocultação da origem e da movimentação de R$ 150.500, por meio da realização de reformas estruturais de acabamento no sítio de Atibaia, em benefício de Lula. Emílio Odebrecht, ex-presidente do Conselho de Administração do Grupo Odebrecht. A defesa voltou a afirmar que Emílio e Lula eram próximos e que ele autorizou as obras no sítio depois de ter sido procurado por Alexandrino Alencar. Os advogados também reafirmaram que Emílio Odebrecht chegou a pedir que a obra fosse o mais discreta possível para resguardar a imagem do Grupo Odebrecht. Neste processo, Emílio é acusado de lavagem de dinheiro por ter dissimulado e ocultado a origem, a movimentação, a disposição e a propriedade de aproximadamente R$ 700 mil, provenientes dos crimes de cartel, fraude à licitação e corrupção praticados pelo Odebrecht em detrimento da Petrobras. Agenor Franklin Medeiros. Os advogados reforçaram que seu cliente vem colaborando com a justiça espontaneamente e que busca celebrar um acordo de delação premiada com o MPF há 3 anos. Eles disseram que em seu interrogatório, Agenor contou em detalhes a sua participação nos fatos criminosos. A defesa disse ainda que caso a juíza entenda que não é o caso de absolvição, deve reconhecer a extinção de punibilidade do acusado pelos 3 crimes de corrupção ativa capitulados na denúncia. Alexandrino Alencar,
ex-executivo da Odebrecht, os advogados pediram para que sejam utilizadas em seu favor todas as provas trazidas aos autos, inclusive aquelas que compõem um acordo de colaboração premiada de seu cliente, e que sejam confirmados na sentença os crimes descritos na inicial acusatória que restaram corroborados na instrução processual e confessados pelo acusado. Nesse processo, Alexandrino é acusado do crime de lavagem de dinheiro. A denúncia à acusação trata do pagamento de propina de pelo menos 128 milhões de reais pelo Odebrecht e de outros 27 milhões de reais por parte da OAS. Conforme a denúncia, Lula foi beneficiado com parte desse dinheiro, por meio de obras realizadas no Bárbara, em Atibaia, cuja escritura está no nome de Fernando Bittar, mas que o MPF defende que pertence, na verdade, ao ex-presidente. As obras, conforme a denúncia, serviram para adequar o imóvel às necessidades de Lula. Segundo o MPF, a Odebrecht e o AS custearam 850 mil reais em reformas na propriedade. O MPF diz que Lula ajudou as empreiteiras a manter nos cargos os ex-executivos da Petrobras Renato Duque, Paulo Roberto Costa, Jorge Zelada, Nestor Cerveró e Pedro Barusco, que comandaram boa parte dos esquemas fraudulentos entre empreiteiras e a estatal, descobertos pela Lava Jato. Brasileiros, uma coisa é certa: nenhum desses acusados é santo e todos devem pagar pelo mal que fez ao país. É isso aí, pessoal. Se você gostou dessa notícia, deixe seu joinha.